Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas Azevedo, que é do CEISC, e hoje eu vou conversar com vocês sobre filosofia do direito. Sim, a nossa disciplina que daqui a pouco não é a mais amada, eu entendo vocês, né? A gente fica com medo, acha que é difícil, acha que é complexo, acha que é inacessível, e nós estamos aqui hoje para tentar mostrar para vocês que não é bem assim, que é pelo contrário. E claro, a filosofia envolve, ela exige que a gente saia um pouco do nosso local de conforto, porque a gente vai se bater de frente ali com algumas ideias diferentes, algumas palavras um pouquinho mais complexas, mas a gente precisa fazer isso na nossa vida, né, pessoal? A gente tem que se mover, nós temos que nos desafiar para mostrar que a gente consegue. E, claro, é ali que a gente cresce. Sempre que uma coisa nos incomoda, sempre que uma coisa, né, se apresenta na nossa vida e gera um desconforto e a gente encara e supera, bom, é aí que há o crescimento. E, claro, estudar filosofia do direito não seria diferente, né? Muitas noites angustiantes que eu fico tentando entender conceitos para trazer para vocês. Mas lhes acalmo já desde agora. Quer dizer, já digo que na nossa prova, o que a FGV tem cobrado de vocês, tem sido muito sucinto, muito raso, digamos assim. E acho que é bom fazer isso porque são muitos autores, nem todo mundo trabalhou. Então, eles adotam essa ideia de pegar temas mais básicos de cada autor. Então, com a nossa aula aqui, vocês conseguem muito facilmente responder praticamente todas as questões da nossa disciplina. E aí, claro, quando a gente pensa em filosofia do direito, a gente tem que logo fazer a associação. Cara, praticamente todas as áreas do direito que eu tanto amo, penal, trabalhista, civil, constitucional, possuem questões que nascem daqui, deste constante questionar, deste movimento que está sempre buscando respostas, né, mais preocupado, claro, com as perguntas. É daqui que a gente vai ter esse progresso, esse avanço, que vai, claro, repercutir nas demais áreas do nosso saber. E aí, claro, quando a gente fala em filosofia, nós temos alguns grandes temas. Justiça, por exemplo, vamos concordar. Justiça é um tema que interessa muito ao direito, certo? E se eu perguntar para vocês, recém-formados aí hoje, ou formados talvez, o que é justiça? Vocês conseguiriam me dizer? Um conceito, não um ato de justiça. Um conceito. O que é justiça? Bom, difícil, né? As perguntinhas mais fáceis são as mais difíceis. Se alguém perguntar para vocês, o que é direito? É chato essas perguntas, a gente fica meio... Então, justiça. Está aí. Né? Isso aqui é meu cedilha, não ache que eu errei. Tá? Então, é uma pergunta que a gente vai enfrentar ao longo do nosso curso, e vocês vão ver que ela já é enfrentada há muito tempo, lá com o nosso amigo Aristóteles. A gente vai passar pelas teorias dele, no qual ele vai dizer, ora, justiça, então, tem esses dois aspectos que são importantes de trabalhar, que é um viés mais horizontal, voltado para as relações entre as pessoas, que vai se operar com uma ideia de igualdade absoluta, um para um. Ora, se eu celebrei um contrato com você, eu devo cumprir esse contrato, tal qual eu celebrei. Se você me furtou algo, eu devo lhe restituir esse algo. Ora, uma ideia de igualdade absoluta, um para um. Mas quando nós trabalharmos, por exemplo, a distribuição de bens para a população, pensa vocês aí, futuramente talvez queiram fazer um concurso público, aí querem ganhar 20 mil por mês, todo mundo quer, né? Coisa gostosa, ser delegado, promotor. Eu não quero, eu estou bem aqui, mas talvez seja o sonho de alguns de vocês, ganhar 20 mil por mês, estabilidade. E aí, bom, quando vocês vão fazer uma prova difícil, uma prova complexa, seria justo que uma pessoa que não estudou, que foi chamada para essa vaga aí, unicamente por indicação? É justo isso? Não, né? No viés aristotélico, não. Quer dizer, nestes casos de distribuição de bens da sociedade, do Estado, para com as pessoas, é justo que a gente siga uma lógica de igualdade proporcional. Proporcional ao quê? Ao mérito. E isso seria, portanto, justiça. Ora, quem mais estudou, quem mais se preparou, deveria ser aprovado e, portanto, ingressar ali no cargo. Ok. Então,
lá em 400 e pouco antes de Cristo, o nosso amigo Ari já estava trabalhando esses conceitos tão importantes, tão essenciais. Mas a gente pode, até ontem aí, né, ontem no sentido pouco tempo atrás, a gente pode ver alguns caras mais contemporâneos como John Rawls, que são, inclusive, muito utilizados nas fundamentações do STF. Inclusive, por exemplo, a DPF 186, que vai trabalhar as cotas raciais. O John Rawls vai dizer, ora, justiça é mais ou menos uma ideia como garantir uma equidade de acesso aos bens. Por exemplo, algumas pessoas são vítimas de uma loteria natural. Algumas pessoas nascem em uma situação desfavorável, uma situação que faz com que elas não possam concorrer em par de igualdade com as outras pessoas da sociedade. Se você nasceu com algum problema visual, com algum problema físico-motor, você vai ter mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, por exemplo. Então, é justo, uma sociedade justa é aquela que vai garantir um nível de acesso privilegiado, digamos assim, né, para essas pessoas, para que elas possam concorrer em par de igualdade, para que elas possam produzir e se desenvolver. E isso foi utilizado pelo STF, na ADPF, como eu mencionei, para fundamentar as cotas raciais, dizendo que, ora, o indivíduo negro no Brasil, ele é vítima de uma pesada herança histórica, que eu concordo, e, portanto, ele está, hoje em dia, numa situação de desigualdade, numa situação de desvantagem, portanto, é justo que nós adotemos políticas afirmativas para justamente tentar nivelar esta situação e, claro, né, proporcionar mais igualdade, mais acesso a esses bens. Isso seria, portanto, uma sociedade justa. Bom, talvez não concordemos, mas é uma ideia contemporânea, é uma ideia moderna, é uma ideia muito atual. Certo? O que mais nós debatemos na nossa disciplina aqui? Ora, grandes temas como a ética. Se vocês forem pegar, por exemplo, o Código Penal, ele não vai ter lá dentro uma grande quantidade de artigos, né, de 121 em diante, dizendo faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, jamais faça isso, nunca faça isso, fazer isso é ruim. Ora, acaba tendo uma influência ética muito grande, não é? Quer dizer, um comportamento. O que é a ética? Ora, a ética é justamente essa grande área do saber, ela é vasta, trabalha vários temas, mas está preocupada com a nossa ação. O que eu vou fazer? Ora, se o que eu vou fazer é bom, se o que eu vou fazer é ruim. E nós temos que saber diferenciar a ética, né? Ela é diferente de moral. O que é a moral? É os nossos costumes. E o que são os nossos costumes? Os nossos hábitos, não é? Ora, nós temos por costume escovar os dentes depois de uma refeição. Perfeito, isso é um costume válido, porque a gente faz isso a uma base racional. Sim, depois de uma refeição, acumula sujeira no nosso dente, então é bom a gente limpar para evitar que aquilo seja calcificado, acho que é a palavra, pela nossa saliva. Então, sim, nós adotamos um costume por um motivo científico. Legal, a gente faz isso. Tá? Alguns costumes não são tão racionais, alguns são mais voltados para a tradição. Algumas pessoas usam vestimentas ornamentais voltadas para a sua religião. Algumas pessoas oram antes de dormir em virtude, então, de um preceito religioso. Enfim, existem costumes e, algumas vezes, os costumes dialogam muito com o direito, certo? Inclusive, historicamente falando, os costumes foram, por muito tempo, a principal fonte do direito, certo? Agora, voltando para a ética, quando a gente for trabalhar condutas, como eu devo agir, vai pipocar alguns nomes bem interessantes. O Aristóteles já apareceu mais de uma vez na nossa prova com a sua teoria ética ali da eudaimonia, quer dizer que o sujeito deve buscar, que o ser humano busca um bem final. E aí vocês vão perguntar, bom, qual é esse bem final? Alguns vão dizer, tá, eu estou vendo a tua aula porque o bem que eu quero é a aprovação. Não, vocês querem a aprovação por uma outra coisa. A aprovação é um meio que vocês vão utilizar, né, para chegar até um fim maior. Qual é este fim maior? A eudaimonia, a felicidade. Tudo que a gente faz é voltado para essa felicidade. Portanto, nós devemos agir, vai dizer Aristóteles, de forma virtuosa, porque agindo de forma virtuosa, eu chego até a felicidade. Mas o que é agir de forma virtuosa? Ora, agir de forma virtuosa é aqui na virtude,
é agir de forma equilibrada. É agir numa espécie de meio termo, nem de mais, nem de menos. Então, se você for estudar demais, 20 horas por dia, o que acontece? Você fica doente, você fica com problemas de ansiedade, você fica mal descansado, mal repousado, e você não vai ir bem na prova. Se você estuda de menos, muito provavelmente você não vai ir bem na prova. Então, o caminho do meio, estudar em níveis adequados, conciliando com a sua saúde, faça exercícios, coma bem, você vai ver que a sua disposição para estudar vai ser muito maior, a sua capacidade vai ser muito melhor depois de uma corridinha, de uma pedalada ou uma caminhada, por exemplo. Né? Então, agindo assim, dessa forma equilibrada, você conseguiria chegar até esta felicidade. Nós aprendemos isso, não é? Ele vai dizer, nós não nascemos sabendo a ser virtuosos, a gente aprende por meio da repetição, por meio do hábito. Já viram aquela série The Good Place? Com a mulher lazarenta, né? Safada, ela morre e vai para o céu e pensa, irmão, eu devia estar no inferno. Ela me reconhece, devia estar no inferno, estou no céu, acho que erraram os papéis, mas já que eu estou aqui, vou ficar, né? Então, eu preciso aprender a ser boa. Ela acha um professor de ética lá, que vão para o céu, óbvio, né? Professor de ética são pessoas muito legais, e fala, meu, olha só, eu estou no lugar errado, tu tem que me ensinar a ser boa. Eu preciso ser uma boa pessoa. E aí ele vai dizer, cara, como assim? Não tem como ensinar alguém a ser bom? Daí ele, não, peraí. O Aristóteles já dizia isso. Uma pessoa pode aprender a ser boa por meio do hábito da repetição virtuosa. Olha que legal. No campo da ética, a gente vai ter também, claro, o Kant, os utilitaristas. E aí vem aquela grande pergunta. Ora, se eu mentir para buscar um resultado melhor, estou agindo certo ou errado? Quer dizer, se eu mentir, eu vou provocar um grande bem para a humanidade ou para uma pessoa. Mas é uma mentira. Eu posso fazer isso sim ou não? Ah, isso a gente vai trabalhar quando a gente fala do nosso amigo Immanuel Kant. Ele vai dizer que o que importa é a ação, não o resultado. Nós devemos seguir o imperativo categórico, quer dizer, nós temos que seguir a nossa razão e na hora de agir pensar, não, isso aqui é certo ou errado, isso aqui é certo. Eu sou capaz de entender isso de forma a priorística, antes de fazer, eu sou capaz de entender que isto é o correto, porque se todo mundo mentir, ora, se eu posso mentir, todo mundo pode mentir. E isso melhora ou piora as coisas? Piora, né? Agora, pensa um outro exemplo quando a gente for falar de utilitarismo. Nós temos ali uma pessoa que colocou várias bombas no estádio da final da NFL, aquele futebol americano que tem milhares de pessoas. E aí capturam o cara e falam, irmão, olha só, cadê as bombas? O cara, não vou falar e vai explodir já já. E vocês poderiam torturar uma pessoa. Tortura, uma coisa absurda, bizarra, terrível. Você poderia torturar uma pessoa para salvar 70, 90, 100 mil? É correto isso? Ora, o utilitarismo entende que, bom, 100 mil é muito melhor do que um. Como eu estou preocupado com o resultado da minha ação, não com a ação por si mesma, é válido, pode ocorrer. Então, nós estudamos bastante isso no utilitarismo, quer dizer, a ação correta, a ação eticamente aceita, né, moralmente aceita, vai ser a ação que vai estar justamente seguindo esse princípio da utilidade, essa lógica quantitativa. Nós temos ainda, quando a gente fala da filosofia do direito, nossos juggernautas, nossos leviatãs, nossos gigantes aqui, grandes nomes do nosso positivismo. Como, por exemplo, o nosso amigo Hans Kelsen, lembram dele? Claro que já, todo mundo já estudou, eu sempre falo, façam uma promessa para vocês mesmos, se vocês aprovar na OAB, primeira e segunda fase, vão na biblioteca ou cata na internet mesmo, teoria pura do direito, baixa para ler e se desafia. Se aprovar, eu vou ler Kelsen, e façam isso aí, vocês vão ver, né? Alguns alunos já aprovaram e já vieram pagar a promessa, mandaram foto, né? Estou querendo uma nova leva para divulgar aí, certo? Mas enfim, Hans Kelsen, autor positivista, autor que não podemos confundir com um positivista exegético, né? Ele tem algumas alterações na sua teoria ali. Ele vai estudar o direito como ciência, já viram falar disso, não é? Ele vai estudar
a estrutura do direito, ele vai afastar aquilo que a gente chama das categorias ideais, aquelas coisas como justiça, moral, porque isso varia, isso muda. Cada região, cada lugar, cada pessoa tem um entendimento diferente. Para você estudar o direito positivo de forma pura, você tem que entender ele como ciência, você tem que analisar a sua estrutura, as suas bases imputativas e etc. Então, é um tema sobre o qual nós nos debruçamos bastante e tem uma incidência bem elevada na prova. O que é justiça, como a gente falou antes, para o Hans Kelsen? Se uma lei ela é injusta, ela é inválida, a gente tende a dizer que sim, pô, uma lei injusta nunca é bom. Tá, mas o que é justo? A gente volta para essa grande pergunta. Se uma lei passou por um processo legislativo e as pessoas que estão lá criando essa lei foram eleitas de forma democrática, de forma legítima, criaram a lei, colocaram essa lei em vigência, ela está lá em vigor. O que é justo e o que é injusto aqui? A tua opinião que uma lei é injusta, então ela não vale? Qual é o critério aqui? Temas que a gente aborda com bastante calma também no nosso curso. Outro grande tema que costuma aparecer por aí, pessoal, ora, a galera lá do contratualismo. Porque em algum momento nós, seres humanos, resolvemos abrir mão da nossa liberdade de fazer tudo o que a gente quer, que a gente poderia fazer. Ora, se a gente vive no meio do mato aí, não tem Estado, não tem sociedade, não tem lei, não tem juiz, não tem polícia, não tem porra nenhuma. Você pode fazer o que você quiser no papel? Pode, né? Agora, por que a gente abre mão disto? Por que a gente resolve criar o Estado, esse ente abstrato, o Leviatã do nosso amigo Thomas Hobbes? Por que a gente resolve fazer isso? E aí nós temos 3 grandes autores que vão trabalhar: o Hobbes, o Locke, o Rousseau. Cada um deles vai dar a sua versão para o porquê de nós abrirmos mão da liberdade absoluta para se submeter então ao Estado, à sociedade civil. Lembra do Hobbes, vai dizer, o homem é o lobo do homem. Quer dizer, o ser humano ele é mau por natureza. Ele tem essa tendência mesquinha, essa tendência de estar sempre buscando o que é melhor para si e tanto faz os outros. E, portanto, ele percebe, cara, esse negócio não tem futuro, é um matando o outro, é um na jugular do outro aqui, cara. Então, nós temos que criar uma coisa, nós temos que celebrar aqui um contrato social, um contrato mesmo, né? É claro, é uma ideia hipotética, mas vamos juntar as pessoas aqui, ó. Vocês concordam? Vamos criar um negócio? Vamos criar esse negócio aqui, porque do jeito que tá, não dá, não tá bom. Então, vamos lá, vamos criar esse Estado, vamos transferir a nossa liberdade para um sujeito que vai nos governar e vai garantir a nossa vida. Pelo menos isso, né? Vamos ter a nossa vida assegurada. E, bom, nós temos que entender o contexto no qual o Thomas Hobbes estava inserido para adotar este modelo aqui, para adotar essa teoria. E, claro, cada um desses autores aqui vai ter a sua versão, a sua variação desta ideia. Mas percebam, há um fundamento, há uma ideia por trás deste surgimento da sociedade como nós a temos hoje. Tá, pessoal? Então, percebam, nós vamos ter grandes temas que estão bem relacionados aqui com a teoria geral do direito, né? Temos o Hans Kelsen, o Hart, o Norberto Bobbio, o Miguel Reale, autores mais contemporâneos que vão trabalhar temas jurídicos, especificamente falando, mas vamos ter grandes autores como Aristóteles, a gente vai ter o Kant, o Jeremy Bentham, lá dos utilitaristas, que vão se debruçar, inclusive essa própria rapaziada aqui, que vão se debruçar sobre temas de filosofia clássica. Estes 2 grandes grupos de autores aparecem na prova de vocês. Não pensem que um é mais importante que o outro, porque geralmente veio pipoca um de cada ali. E são temas que geram grande debate, geram inquietações que vão aparecendo aí e que a gente consegue linkar com os nossos grandes temas do direito. Então, pessoal, fica aqui a nossa apresentação. São os nossos temas principais que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso. E eu espero que eu tenha, pelo menos,
motivado vocês, né? Mostrado que não é uma coisa tão inacessível assim, que é uma coisa interessante, que a gente consegue fazer este link entre teoria e prática. E não prática 1000 anos atrás, prática hoje em dia. A gente consegue pegar exemplos bem atuais, em séries inclusive, e juntar essa nossa matéria tão incrível com torná-la, né, mais acessível, torná-la mais interessante para vocês e, claro, de quebra, vocês ainda pegam e acertam 2 questões na prova, tá, pessoal? Então, espero que tenham curtido. Qualquer coisa, entre em contato aqui, a gente conversa, a gente troca uma ideia e eu falo mais para vocês do nosso curso e, quem sabe, até mais. Valeu, pessoal!